Oi, pessoal! Hoje a gente veio aqui falar na CDD sobre a relação de qualidade de vida na DPOC, a doença pulmonar obstrutiva crônica. E para isso a gente trouxe o especialista, Dr. Rafael Stelmach. Fale um pouquinho sobre sua biografia profissional pra gente. Ninguém melhor do que você para se apresentar. Bom dia a todos, ao grupo que está com a gente, a Gi que está do meu lado. Eu sou pneumologista, para quem nunca viu, não me conhece, de um certo tempo, tem uns 30 e poucos anos já como pneumologista. Trabalho no Hospital das Clínicas há um bom tempo e sou um dos coordenadores do grupo de doenças obstrutivas que trata de asma e DPOC, e acho que acumulei uma experiência muito interessante, tanto em assistência ao paciente como pesquisa nos pacientes, eventualmente ensino, porque é uma estrutura de ensino, e algumas experiências que a gente vai trocar aqui numa doença que é difícil de definir, às vezes complicado para dar o diagnóstico, e ainda nós não temos ainda realmente terapias efetivas, eficazes, mas minimizam os sintomas. Então acho que a ideia hoje é ver aí um pouco o lado da qualidade de vida, uma vez que ela vai estar sempre não boa, vamos dizer assim, para quem tem doença pulmonar e comprometida, por conta da doença e da evolução, e também por uma doença que acomete pessoas mais velhas, então se juntam outras coisas, né? Sim, com certeza. Vamos começar do começo, então. Vamos lá. O que é a DPOC? Fala um pouquinho pra gente dos sintomas, como que surge, como que é o diagnóstico, como que são as manutenções, tratamentos. Sim, eu acho que é legal eu estar aqui porque esse nome não existia quando eu comecei a fazer pneumologia do jeito que eu falei para vocês. Na medicina a gente define o paciente ou o diagnóstico ou pelos sintomas, aquilo que o paciente sente, ou pelo aquilo que a gente vê de processo inflamatório, medida do processo inflamatório, ou eventualmente por um exame, uma tomografia ou um pedacinho do pulmão a gente avalia. Então, por que eu estou falando disso? Porque antes de existir essa palavra DPOC, que na verdade quer dizer doença pulmonar obstrutiva crônica, né? Isso foi incluído dentro desse nome de várias doenças que têm como comum a obstrução pulmonar, como a asma também. É diferente da asma sim, né? Ou da asma clássica, vamos dizer assim, porque começa mais tardiamente, e tem uma causa definida, geralmente. O mais comum é fumaça, não é nenhuma questão do cigarro, mas é a fumaça. Que pode ser até de fogão a lenha. Isso, exatamente. De fogão a lenha ou de poluição. A gente tem muitas dúvidas em relação à poluição, mas, por exemplo, aquilo que a gente chama de poluição indoor, né, dentro dos lugares, então a poluição de trabalho, né, por exemplo, soldadores, pessoas que trabalham em fornos, esse tipo de coisa. E, em geral, tem a associação de mais coisas. Então é o tabaco mais a exposição a uma outra coisa. E com isso vai havendo um processo inflamatório nos pulmões e tem algumas características que a gente avalia. Do ponto de vista clínico, pode ser uma pessoa que tenha tosse, com catarro, 3 meses por 2 anos. Isso leva o nome de bronquite crônica e é uma das formas de DPOC. Pode ser também uma doença que pega as vias pequenininhas do pulmão, chamado de bronquiolite, né? Que tem uma falta de ar muito intensa, e quando a gente olha no pulmão, por exemplo, na função pulmonar, na espirometria ou na própria radiografia, a gente vê um ar muito preso e não sai, né? Que é uma característica das doenças obstrutivas. Então isso é uma bronquiolite. E existe também o enfisema pulmonar, que muita gente confunde com eczema. Não é eczema, é outra coisa, né? Enfisema pulmonar, que é uma destruição do processo inflamatório, pelo processo inflamatório, que realmente o pulmão perde estrutura. O pulmão é que nem a bexiga de festa, né? A bexiga de festa no começo da festa. Porque você enche, ela se esvazia. Você enche, ela esvazia. O pulmão é exatamente isso. Ele tem uma elasticidade, uma capacidade de sempre voltar para o vazio. Isso é o pulmão. O que acontece no final da festa com as bexigas? A elasticidade vai sendo perdida, porque ela fica muito tempo lá.
exposta com a pressão, e aí as bexigas ficam fechadas, né? Murchinhas, né? E sem a capacidade de ir e de voltar. Isso é um enfisema, isso é parte muito importante da DPOC. Sim. Qual que é o problema, Gino? Na verdade, você não sabe em cada paciente o quanto tem de bronquiolite, o quanto tem de bronquite crônica e quanto tem de enfisema. Pode ser que a pessoa tenha as três coisas, pode ser que tenha uma só. O enfisema está muito relacionado com causas não externas. Então, existe enfisema de deficiências, alterações congênitas, genéticas, às vezes passado de pai para filho, que destroem o pulmão. Não é muito comum, mas existe uma parcela de pessoas que sofrem com esse tipo de alteração, que também leva a um distúrbio de reparação do pulmão. Então, todas essas coisas se misturam. A gente costuma dizer o seguinte: se você chegar numa sala que tem muita gente que se diz DPOC, e dizer, quem tem enfisema? Aí vai uns 3 ou 4. Quem tem bronquite crônica? Vai uns 30. E quem tem as duas coisas? Uns 50. Né? Então, você tem essas diferentes vertentes, ou que a gente chama hoje de tipos ou fenótipos. Isso são chamados de fenótipos. É um jeito diferente da doença que a gente chama com um nome de guarda-chuva chamado DPOC. Mas que ela tem suas peculiaridades, né? Isso, cada caso, isso. Assim. E eu acho que assim, o mais importante da mensagem é, como é uma exposição externa, a maior parte das vezes, ou uma doença crônica com processo inflamatório intenso, o que acontece quando ela lesa o pulmão, quando ela desmonta o pulmão ou desorganiza o pulmão, não temos mais o que fazer. Não tem como reverter isso. Não tem como reverter isso daí. Essas alterações, não tem como reverter, como recuperar todo esse processo de destruição do pulmão. Sim. Diferente da asma, que você consegue reverter o processo inflamatório e por isso é uma doença que é possivelmente controlada com medicamentos. Já aqui não. Todos os médicos, com o melhor que tem de tecnologia hoje em dia, a gente não consegue fazer isso, a não ser transplantando o pulmão. Né? Então aí você trocando o pulmão, e aí ok. Porque a bexiga já está murchinha, consegue exatamente, a necessidade de exatamente, antes, né? Exatamente. E doutor, qual que é a faixa etária de incidência que a doença geralmente pega? Assim, tradicionalmente a gente fala a partir dos 40 anos. Como é que a gente faz essa conta? A gente faz essa conta baseada em quem fumou, né? A maior parte das pessoas que fumam e se mantêm fumantes, elas começam na adolescência, entre os 10 e os 20 anos. No Brasil isso é muito, muito comum, no passado, começar com 9, 10 anos, cigarro de palha. E daí, ao fazer 20 anos de tabaco, assim, na verdade, a lesão vai acontecendo. Mas ela é cumulativa se você continua se expondo ao cigarro, fumando, ou se expondo a esses fatores que a gente colocou, a fumaça. E 20 anos são de exposição. E a quantidade de exposição, então o número de maços fumados, vou dar esse exemplo, é muito menos importante que o tempo que você fuma ou que você se expõe. Então, os 20 anos com uma carga, vamos dizer, de maço por dia, já é suficiente para lesar o pulmão. Você não por isso que a gente fala, fumar um monte, não, né? Você fumar só um pouquinho já... E se você, por exemplo, 10 anos, você fumar 40 cigarros, talvez não seja tão ruim quanto um maço de cigarro por 20, 30 anos. O tempo é muito importante. Mas, de qualquer forma, a doença é quieta até os 40 anos e aí ela começa a aparecer os sintomas aos 40 anos. A idade do diagnóstico é por volta dos 60 anos. Né? Dos estudos que a gente tem no Brasil, a gente sabe que 7 em cada 10 pacientes não está diagnosticado. Né? Usando a função pulmonar como um diagnóstico clássico e aceito. Então, 7 em cada 10 pacientes hoje no Brasil, usando a cidade de São Paulo como referência, que o estudo foi feito na cidade de São Paulo, a gente coloca isso. Já foi menor, nós andamos bastante, era alguma coisa muito inferior a isso, mas hoje a gente vê que já tem uma parcela muito grande de pacientes que não tem diagnóstico. Legal. E agora, voltando um pouquinho para a questão da DPOC e os hábitos, o que pode ser feito para melhorar a qualidade de vida. Eu dei uma olhadinha que a vacinação ela é bem importante, né, para evitar que tenha problemas
físicos que possam piorar ainda mais a condição da DPOC. Como que funciona isso? Qual que é a relação exata? Então, eu vou falar de duas coisas que eu acho que são essenciais. O que muda a história do paciente com DPOC? Primeiro, parar de fumar. Tá? A qualquer momento, parar de fumar. Parar de se expor à fumaça. Ah, mas eu já estou doente de muito tempo. Sempre tem valor. Sempre a gente tem que parar de trabalhar muito no tabagismo. Muita gente ainda fuma no Brasil. Nós temos uma enorme diminuição da taxa, mas ainda fuma. E parar de fumar mais cedo do que esses 20 anos. Então, essa é a primeira coisa que muda a história natural. Se você parar de fumar calculando por volta dos 30 anos, a chance de você não ter DPOC ou ter uma DPOC muito leve é muito grande. Então, essa é a coisa número 1. Número 2, a doença, como é inflamatória, ela é piorada, exacerbada, né? Quando você tem alguns episódios ou algumas exposições ou alguns eventos agudos. Quais são os eventos agudos mais comuns? Infecções pulmonares, né? Ou infecções pulmonares. Então, qual que é a mais comum? Gripe. Então, gripe é uma coisa que acontece sistematicamente, ou resfriado, que é parecido, não é exatamente igual, mas também causa esse tipo de coisa. E a gripe hoje é controlada por vacinação. Então, a gente vacinar os pacientes todos com doença pulmonar para a gripe é uma indicação aceita, né? E que diminui as crises, as exacerbações. E ao diminuir a exacerbação, você vive melhor. Tem maior qualidade de vida. Maior qualidade de sim. vida. Então, Sim. todos os pacientes que têm um diagnóstico de DPOC têm que ser vacinados para a gripe e têm que se vacinar todos os anos, lembrando que, para todos que estão nos ouvindo aqui, atenção, a vacina não é panaceia, não é milagre. Ela pega um certo número de vírus que são escolhidos, vírus da gripe, que são mais letais e mais comuns, mais letais mesmo. A ideia é aumentar, não permitir que o paciente ganhe uma infecção grave e uma pneumonia. Né? Então, isso é importante. E a gente usa também a vacina contra a pneumonia, que esta não é anual, é utilizada, aplicada a cada 3 a 5 anos, dependendo do paciente, que também protege contra a pneumonia clássica, que é a pneumonia bacteriana. Isso melhora muito, ou diminui as exacerbações, as crises, diminui e faz com que você tenha mais estabilidade, que é o que se procura na DPOC. Né? Então, quem não sabia, anota aí. Vacinação de gripe e de pneumonia é importante, conversa com o seu médico. Exatamente. A gente tem uma pergunta. Sim, é da Raíssa Cipriano. Ela pergunta, doutor, existe DPOC causado por patologia em pacientes muito mais jovens? Exemplo, uma criança após um processo infeccioso grave desenvolve bronquiolite obliterante e mantém um quadro clínico e até deformidades torácicas muito parecidas com DPOC. Pode ser considerado DPOC? É uma pergunta muito boa, sabe, Raíssa? Eu acho que isso depende um pouco da gente avaliar a função pulmonar da pessoa, porque essas lesões, elas podem dar obstruções pulmonares, como DPOC, que é uma bronquiolite. O mais comum é a bronquiolite do recém-nascido por vírus respiratório sincicial, é o mais comum, mas pode também dar doenças que restringem, diminuem o pulmão, chamadas doenças restritivas e não obstrutivas. Então, você pode usar esse nome como um, talvez, fator de risco para a DPOC, mas é necessário que a gente observe a evolução da criança e avalie a parte funcional e também o exame de imagem, raio-x ou tomografia, para colocar dentro desse espectro aí. Por que a gente não chama DPOC? Porque classicamente esse estímulo que deu a bronquiolite não é o clássico que a gente usa para o diagnóstico. Teria que ser a exposição a algum fator conhecido durante certo tempo. Eu diria que isso entra mais numa bronquiolite e a gente observa o caminho. O tratamento é parecido. Na verdade, o tratamento desse tipo de patologia é parecido. Precisa ver a interação de fatores também. Às vezes tem outros fatores que foram agregados a essas infecções virais e leva mais para uma DPOC. Então, não dá para a gente dizer ou também não consigo dizer que não é. Eu acho que cada caso precisa ser avaliado, principalmente se a criança é muito pequenininha. A gente costuma chamar
Tem outras patologias que precisam lembrar, outras doenças que precisam lembrar e ser diferenciadas. Sim, bacana. E sobre a gente fazer a manutenção da doença com fisioterapia, processos de manutenção que auxiliariam nessa qualidade de vida. Quais são indicados? Como que eles funcionam para essa finalidade? Então, a doença tem essa característica de perda de capacidade respiratória, vamos dizer dessa forma. O que acontece? A partir do momento em que a lesão se estabelece e a via aérea não funciona mais pela obstrução, ou ela guarda mais ar do que deveria, que o problema da DPOC, ou da doença obstrutiva, você fica com muito ar no pulmão, não consegue esvaziar. Né? Então, fica preso, uma parte do pulmão, eu costumo dizer, até você para a direita, não dá para ver assim. Você vai respirando de maneiras diferentes. Hoje, quando eu respiro, então o pulmão abre e fecha, abre e fecha. No DPOC, o ar vai ficando dentro e você vai aumentando a caixa torácica e vai respirando curto. E isso piora quando você anda e faz esforço. Então, a falta de ar, que a gente chama como dispneia, ela vai piorando. E o problema, e aí se agrega um problema. Coração e pulmão vivem muito juntos. Para cada molécula de oxigênio que a gente inala para poder respirar, uma molécula um glóbulo vermelho, uma célula vermelha. E essa relação entre o coração e o pulmão acaba ficando assim muito ruim, né? Sim. Então você tem que reaprender a respirar. Na prática é isso. Reaprender a usar a sua respiração, principalmente quando você está fazendo atividade física, que pode ser, por exemplo, banho, que é um problema sério na DPOC, né? Então, isso a gente consegue com reabilitação. A reabilitação na DPOC, que não é fisioterapia, tem uma diferença. Fisioterapia é uma parte da reabilitação. A reabilitação é aprender a respirar e a viver com a sua limitação. Vou dar o exemplo mais fácil de entender. Perdi uma perna, preciso colocar uma prótese. O pulmão com DPOC é a mesma coisa, perder um pedaço do pulmão, só que a gente não pode trocar. Né? Então a gente tem que aprender de acordo com as suas limitações. Então a reabilitação é isso, é um processo educacional, atividades, algumas coisas muito você não pode mais fazer aquilo que você fazia com... Né? Então isso acontece, por exemplo, vou dar um exemplo bastante comum. O senhor tem DPOC e a esposa vivem muito tempo juntos, não tem. Né? Infelizmente, poderia ter, mas não tem. Então, quando eles vão à padaria ou ao supermercado, a tendência da pessoa normal é andar mais rápido, né? É fazer isso aí tem essa, não dá, quer dizer, você tem uma restrição. Aí vamos dizer que tenha uma pequena subida na ida para a padaria, não vai. Então você tem que reaprender isso, e talvez essa seja uma das maiores dificuldades do ponto de vista de sentimento do paciente com DPOC, porque ele não consegue fazer as coisas. Então, a reabilitação, em relação às amizades, à família, à esposa, enfim, fica muito prejudicada. E a reabilitação, ela é muito eficaz, ela tem que ser feita continuadamente. A gente ensina a fazer em 12, 16 semanas de tratamento de reabilitação, de sessões de reabilitação, mas depois a pessoa tem que precisa se manter fazendo atividade. Se você não consegue fazer nada, pelo menos ande. Né? Andar devagar no seu passo, 20 a 30 minutos, né? Isso é importante, ajuda a reajustar aquele mecanismo coração-pulmão que eu acabei de falar. Que é importante. E é bem interessante, porque se a gente pensar, uma coisa está ligada à outra. Você aceitar essa reabilitação vai fazer com que você possa continuar vivendo a sua vida, né? Apesar de você ter essas questões que você precisa levar em consideração. Então, é muito importante que as pessoas entendam isso e que a família entenda isso da reabilitação, porque isso vai fazer com que o paciente tenha uma vida mais normal possível, né, dentro das condições. Nós temos duas perguntas aqui. Uma é da Paula, ela fala: bom dia, doutor. A gente sempre associa DPOC com cigarro, mas você falou aqui sobre outros contatos com fumaça que podem causar a doença. Quem são esses grupos de risco? Aonde, de forma geral, as pessoas se expõem à fumaça e podem estar correndo esse risco? Poderia dar alguns exemplos de lugares onde estariam essas pessoas? Essa é a primeira pergunta. Tá, Paula, posso sim. Né? Eu vou te dizer uma que a gente achava que não tinha no Brasil e é muito comum, que é a exposição
a fogão de lenha no interior do mundo, na verdade, mas nesse caso no Brasil. Então, a gente achava que isso é comum, por exemplo, nos nossos Andes, por conta do frio, como é comum em todos os lugares altos, porque se queima carvão para esquentar o lugar. Mas aqui, os fogões tradicionais da roça, nossa, né? Em que o fogão de lenha fica separado e fechado numa casinha e fica o dia inteiro exposto, muitos pacientes nossos, principalmente mulheres, têm DPOC dessa razão. Né? Elas vêm dizendo, eu nunca fumei, e você faz o diagnóstico de DPOC e precisa perguntar, porque às vezes ela não refere isso, até porque, por exemplo, ela tenha 40 ou 50 anos e viveu até os 20, 25 expostas. Eu hoje em dia pergunto, e as crianças ficam em volta daquele fogão. Então você começa com uma DPOC, aí sim, exposta a uma fumaça de fogão a lenha, em muitas cidades do interior ainda continua. Então, a faixa e a doença então vai progredindo lá na frente. Então, isso é um exemplo que é muito comum e precisa ser avaliado. Eu estou sobre o impacto de um artigo do pessoal da Bahia, lá do PROAR da Bahia, com quem eu trabalho. Eles fizeram uma avaliação de tabaco e exposição referida pelas pessoas da cidade de Salvador, e eles têm 5 ou 7% de tabagistas como causas e 30% de exposição à lenha. Isso foi agora, tem menos de uma semana que saiu, feita num grupo que sabe fazer isso e que tem esse controle, que é uma coisa que ninguém fuma na Bahia. Não fuma, mas está exposto a... Então, esse está publicado essa semana, interessante. Outros lugares que eu acho importantes são as questões, a DPOC ocupacional, ou seja, é o sujeito que se expõe. Eu dei o exemplo do soldador, mas tem outras tantas substâncias de manutenção das máquinas ou disposição, produtos que fazem fumaça e vapor, que dão isso também, e às vezes as pessoas não sabem, é muito difícil o diagnóstico, isso é bem importante também como DPOC. E há um questionamento aí de DPOC por poluição, não é? A poluição acabou de entrar na Organização Mundial de Saúde como fator de risco para doença crônica, especificamente para doença respiratória crônica. Não era, passou a ser, e eu imagino que agora nós vamos ter mais estudos e mais informações sobre essas áreas todas, né? Nas populações que vivem em lugares muito mais altos, isso é muito, muito importante, porque você mistura o tabaco com a exposição. Aqui no Brasil também, por exemplo, pessoas que trabalham em minas, né? Eles estão sujeitos a doenças causadas pela pedra, né? Que chama-se silicose. Sílica é areia, na verdade. E a silicose está associada muito ao DPOC, porque o indivíduo fuma e está exposto à silicose, e você vê uma doença dupla de causas muito. Acho que esses são alguns Paula, para você, obrigado pela pergunta, porque acho que é isso. Fumante passivo, né, também. Isso não é, exatamente. É legal você lembrar, Gi, isso é bastante comum, quer dizer, bastante comum. Isso é comum, né? E isso é clássico, os homens fumam, as mulheres são os que estão ao lado. Essa semana mesmo eu vi um caso assim, de uma senhora de 80 anos, cujo marido fumava, sei lá, 3, 4, 5 maços de cigarro dentro de casa, né? Então, e ela não tinha nada, né? E passou a ter DPOC. Então, isso também, né? Fumar dentro de casa não só afeta a pessoa que fuma, mas a família inteira, sim, as esposas, exatamente, e os filhos. A próxima pergunta é da Estela. Ela pergunta: com as pesquisas de célula-tronco, temos alguma previsão? Qual a sua opinião? Estela, você já me perguntou isso pessoalmente e é legal você fazer essa pergunta. Não existe nenhuma perspectiva, os estudos não têm consistência. Tem até um centro no Brasil que está se dedicando a isso, mas os resultados não são aceitos pela comunidade científica até o presente momento. Acho que é difícil porque o pulmão é uma estrutura muito complexa, né? A reconstrução dessa estrutura complexa, se ela não é feita para isso, e acho que essa é a questão, porque a pele é feita para isso, ela faz a regeneração. Os neurônios, de certa forma, eles também podem regenerar depois de um trauma,
Mas o pulmão ele não tem essa capacidade, não existe essas células reconstrutoras. Adaptação que reconstrói. Ainda nas crianças pequenininhas, que às vezes tem processos inflamatórios importantes, infecciosos, pneumonias graves, a gente consegue enxergar quando a célula é muito novinha do pulmão. Quando o pulmão é muito novinho, até os 5, 6 anos de idade, tem uma reconstituição bem boa. Mas depois, né, e essa lesão da fumaça é muito intensa. Então eu não vejo perspectiva, não conheço nenhuma pesquisa que seja forte nesse sentido. Sinto muito te dizer isso, mas essa não é. Nós não temos essa alternativa até agora. Ainda não. Temos mais uma dúvida, pode falar, Pam. É do Nelson Barioni. Ele primeiro fala bom dia e depois pergunta: é normal na DPOC sentir dor ou sensação de peso no tórax no final das caminhadas? Nelson, pode ser que sim, mas outra vez eu lembro que o coração e o pulmão estão sempre juntos. Quando você faz atividade física, você está explorando todos esses dois órgãos. Aquilo que eu falei, uma célula vermelha para cada oxigênio. Então, se você colocar isso numa atividade física, pode ser que seja uma dificuldade de respirar, mas pode ser que seja relacionado também ao coração não estar recebendo oxigênio suficiente para aquela atividade que você está fazendo. Eu vou usar um outro exemplo que eu vi recentemente que é muito interessante. É um sujeito que é ciclista profissional e que queixa de falta de ar, e ele faz aquilo que a gente chama de super treino. Então ele vai além da capacidade dele, do que ele deveria fazer pelo corpo dele, e ele sente falta de ar. Aqui é exatamente o inverso, quer dizer, você não tem a capacidade de ajustar essa coisa. Então, como se resolve isso? Devagar. Devagar. Sempre fazendo as coisas, avaliando a sua capacidade. Ande devagar e vai se autotreinando. Deixa o seu coração ajustar o seu pulmão dentro de um padrão de alguém que tem uma incapacidade funcional que tem limites. Então, é possível, tem que ser feito, mas nunca pensando em alguém da sua idade que não tenha doença pulmonar. Aproveitando esse gancho, a gente podia falar um pouquinho sobre essa questão de adaptação na casa, adaptação na rotina, além das adaptações na casa mesmo, adaptações, por exemplo, na refeição. Eu vi que se você fazer refeições mais curtas ajuda. Comenta um pouquinho pra gente como funciona isso. Eu vou começar por uma muito clara, é tomar banho e lavar a cabeça, né? Principalmente para as mulheres. Não faça. Né? Não faça, não tem nenhuma razão para isso acontecer. O lavar a cabeça de pé, debaixo do chuveiro, com a mão para cima, é um esforço monstruoso. Monstruoso. A pessoa cai acabada. E você tem uma depressão mais grave com falta de oxigênio, fato. Então não é para lavar o cabelo no banho, né? Você toma banho e depois lava o cabelo no cabeleireiro, lava na pia, alguém ajuda. Essa é a primeira coisa para você fazer isso. Falo no banho porque isso é uma queixa comum, né? Outro, tome banho sentado, não fique de pé, né? Não, porque você abaixar para esfregar o pé, você vai gastar energia. O problema é que gastar energia você não tem oxigênio para isso. Então, estar de pé e pegar o pé é muito difícil, mas estar sentado e pegar o pé é mais fácil. Então você acaba usando esse tipo de coisa. Use chuveirinho, não chuveiro grande. Então, esses são o que eu acho que é mais importante. Na verdade, tem que ter uma adaptação de tudo. Então, usa as atividades com os braços, são tão importantes, tão cansativas como com as pernas. A gente pensa, dá até ali, mas se você pensar o braço também. Então, por exemplo, toda a comida está na prateleira de cima, né? E o cara quer pegar um biscoito, o sujeito quer pegar um biscoito. Não, toda a comida põe mais ou menos no seu nível, de que você não tenha necessidade de levantar o braço. Então, você fazer esse tipo de coisa. Né? Então, eu preciso... Vamos dizer, eu preciso lavar a louça, né? Vamos pegar outros exemplos práticos. Senta, né? Pega um banquinho e passa a lavar a louça do seu lado, sentada, e vai molhar um pouco. Tudo bem, isso não é um problema. Então dá para fazer. Mesma coisa para cozinhar, né? Você fica horas cozinhando ou fazendo, porque as pessoas têm... Então, acho que essas são as dicas mais comuns. Outro que eu consigo me lembrar, colocar lençol na cama.
né? São coisas assim que são muito difíceis. Então precisa de alguém que ajude a esticar o lençol. Você pode ajudar, mas alguém que ajude, que precise estar presente para esse tipo de coisas importantes. Varrer, então vai, usa aspirador. Ah, mas não é a mesma coisa. Tá bom, não é, mas não é. A gente substitui, vai devagar. É uma adaptação, né? Então, alguns exemplos. Ah, outra coisa assim, bom, eu moro num prédio de 3 andares que não tem elevador. Complicado, né? Complicado. Sim. Ah, eu moro numa casa que tem 40 degraus para chegar no quarto. Complicado. Você tem que mudar isso daí, não tem muito jeito. Porque toda vez que sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce, você acaba esgotado com isso daí. Se isso for uma atividade feita correta, com continuidade, talvez até você consiga treinar, mas sempre devagar, avaliando os seus sintomas, a sua capacidade pulmonar e cardíaca. Então, essas são remédios. É bastante uma questão de você conseguir poupar energia, né? E conseguir aproveitar a energia que você tem. Isso aí. Além dessas adaptações, como que funciona a questão do exercício físico? Ele também tem que ser adaptado? Como que pode ser feito? Hoje, deixa eu falar uma coisa que eu esqueci, que é a comida, né? Ah, sim. Nas fases muito avançadas da doença, o paciente ele não tem ar, inclusive para mastigar, falar, né? Então, a comida no paciente com muita dificuldade, já emagrecido, a doença leva ao emagrecimento, Sim. leva à desnutrição, isso é clássico, principalmente nas fases mais graves. E aí você tem que comer de pouquinho, né? E várias vezes ao dia, né? E uma coisa legal é o seguinte, DPOC não tem restrição, você pode comer um porco inteirinho, que vai ser super legal. Né? Pai, eu quero comer aquela gordura maravilhosa. Não tem problema. O que você, até a dieta preconizada é com bastante proteína e bastante gordura. Então, só para lembrar disso, o que eu acho que é legal, você me perguntou e eu esqueci de falar. Sim. Então, não existe restrição, mas tem que fazer várias vezes ao dia. Né? E o paciente cansa. E outra coisa, está sentado na mesa, infelizmente não dá para falar e comer, porque você cansa. Então, é outra coisa que precisa, como é que faz na hora de comer? Fica quieto e fica lá olhando a televisão e vai comendo devagarzinho. Para de comer correndo e vai mais devagarzinho. Comer devagar e em pequenas refeições. Isso. Para você gastar um pouco de energia aqui, aí você gasta um pouco de energia aqui. Ao invés de você fazer uma que vai acabar com toda a sua energia. E agora a questão do exercício físico, como que é isso para DPOC? Assim, o ideal é você treinar com um fisioterapeuta, um grupo de fisioterapeutas de reabilitação, para eles te ensinarem algumas atividades. Existem exercícios de braço, existem exercícios de perna, né? Podem até ser feitos dentro de casa, mas o ideal é ter alguma orientação inicial de quem saiba fazer isso. Quais são alguns que são interessantes de fazer? Pegar uma escadinha de 2 andares e subir e descer, ou de um só, né? Algum degrau, ou alguma coisa que seja mais alta e você desce e sobe um pé. Desce e sobe outro pé. E vai trocando o pé. Estou dando alguns exemplos fazendo isso daí. Ou se tiver uma escadinha pequenininha, desce, sobe, desce, sobe. Então isso é uma coisa que dá para fazer. Ou mesmo se tiver uma bicicleta em casa, devagarzinho, pedalar devagarzinho, a ideia é melhorar essa relação coração-pulmão, que é chamada de treinamento aeróbico. Esse é o nome. Então, andar, correr, nadar e remar são coisas que fazem essa melhor função. Como o paciente está doente, ele tem que adaptar, né? Com os braços, pegar pesos. Então, fazer exercícios com pesos adaptados. Então, tem algumas ações que podem ser feitas também, de você ajustar, pegar, por exemplo, um saco de 1 quilo de um lado, um saco de 1 quilo do outro, e você vai fazendo essas atividades que ajudam a melhorar a atividade física. Andar, que eu acho que é uma coisa no plano. Então, precisaria andar por volta de 20 a 40 minutos, devagar, né? Vai contando os passos. Vai com o seu tempo, um pouco lúdico, isso ajuda muito, só andar ajuda muito. Né? Até para a cabeça, né? Você andar, você olhar as coisas acontecendo. Sim. E mesmo que a pessoa seja dependente de oxigênio, ela pode andar com oxigênio. A gente prescreve oxigênio para ela andar e ela poder andar numa esteira devagarzinho, né?
É difícil, mas quanto menos você faz, mais difícil é. Mais difícil fica. Né? Você fica mais difícil. Então tem isso, né? Sim, sobre essa relação da... Pera que eu perdi o foco. Vamos fazendo uma pergunta. Faz a pergunta. Aqui, então. A Tininha pergunta se dores nas pernas podem ser associadas à DPOC. Não. Não, efetivamente não, Tina, não é isso. Acho que a doença das pernas está mais relacionada a problemas locais, normalmente. Não é o caso, né? Lembrei o que eu ia falar. Essa questão toda da alimentação e do exercício físico, eu li em algum lugar que o sobrepeso e o subpeso eles são ruins para a DPOC. Eu acredito que por conta de como essa questão até de como você gasta a sua energia. E eu queria saber, além de que se o exercício físico ele ajuda, como ele ajuda nisso, além da relação do coração, qual que é a importância de você manter um peso estável e por que isso muda na DPOC? Os dois polos são ruins, né? O desnutrido com o índice de massa corpórea para baixo de 18 ou para baixo de 20, classicamente, e o índice de massa corpórea que é acima de 30, todos eles têm prejuízo da respiração, uma por falta de músculo e outra por uma restrição torácica. Então, depende um pouco do paciente, não dá para ter uma receita para todo mundo, né? O desnutrido, mais relacionado ao enfisema, que tem maior dificuldade, o ideal é ele comer sempre, a cada 1 hora, 2 horas, e tentar manter um peso que seja, vamos dizer, próximo da altura. Assim, próximo da altura. Então, se eu tenho lá 1,70 m, mais ou menos 70 quilos, né? Não 1,70 m, claro, mas aquilo que for em centímetros, né? Você procurar ou pelo menos um desvio padrão, uma diferença pequenininha, então, sei lá, 5%, 10%, você se alimentando sempre comendo, assim. No paciente obeso, se ele tiver um perfil mais bronquítico crônico, muita tosse, muito catarro, é mais difícil da gente controlar os sintomas. Aí vale a pena voltar ao peso, buscar também esse peso próximo do índice de massa corpórea que lhe convém, ideal, né, especificamente. E aí, ao contrário, você então tem que fazer uma dieta com calorias, mas não com a tendência de engordar, porque isso dificulta mesmo a respiração e a própria função do pulmão, que é clássico, quem tem obesidade tem uma dificuldade respiratória. Legal. E então, a gente agora falando um pouco sobre a questão de qualidade de vida associada com tratamento e procedimento. SUS. Como que a pessoa que tem DPOC consegue usar o SUS a seu favor? O que ela tem disponível no SUS que ela consiga usar de tratamento e, enfim, para ajudar nessa qualidade de vida? Então, eu acho que a primeira coisa é assim, não é normal ter falta de ar, tá? Não é normal tossir e ter falta de ar e dizer que é o cigarro. Não é. A partir do momento que você tem tosse todos os dias, com catarro ou sem catarro, e começa a ter uma dificuldade respiratória em qualquer idade, né? E você fuma, tem que ter o diagnóstico. Né? Tem que ter o diagnóstico. O diagnóstico, ele tem que ser feito clinicamente, mas também por função pulmonar. Isso é o que a gente faz. Então, não é tão fácil o acesso, mas existem vários ambulatórios de especialidades. Estou falando mais na área de São Paulo, que a gente está conversando mais na área no estado de São Paulo. Estou falando do estado de São Paulo. Existem algumas estruturas que eu acho que não são suficientes, mas elas existem, que são os ambulatórios de especialidades, chamados AMES, que são do Estado, e as AMAs na cidade de São Paulo, e essas organizações na cidade, que às vezes têm chamados, por exemplo, centro de especialidade. Então, nesses locais onde se procura ter o especialista, tem acesso. O que acontece hoje no estado de São Paulo, outra vez? A rede de saúde do SUS está cada vez mais interligada, né? Acho que ela já avançou muito do que era. Então, se você for numa unidade básica de saúde, que não é um centro de especialidade, e o médico que estiver lá
ele fizer esse diagnóstico, e talvez esse vídeo deveria ser passado para os médicos, para eles entenderem, né? Ou talvez, mas nesse caso do paciente mesmo que está nos vendo, questionar o médico, doutor, será que eu não tenho DPLC? Eu fumei, eu tenho uma exposição. Questionar essa probabilidade, porque às vezes o próprio médico ele não liga, né? Ele não faz uma coisa na cabeça dele. Em geral, nos lugares que tem médico de saúde da família, isso vai melhor. A internet ele volta pelo 4G, plano. Conexão disponível. Voltou? Pronto. Aí, voltamos. Voltamos. Voltamos, pessoal. Caímos rapidinho, mas já estamos aqui de Caímos, volta. mas sempre nos machucamos. Então, eu estava falando dessas estruturas, né? Eu quero ir no Hospital das Clínicas, quero ir no Hospital das Clínicas de Campinas, aonde for. Às vezes não precisa. Você tem essas estruturas do SUS, mas precisa lembrar desse diagnóstico, né? Precisa falar da necessidade de fazer uma função pulmonar. Não dizer, não, toma um xaropinho e vai para casa. Acho que isso já não é mais aceitável. Sim. Se a nossa função hoje aqui, de todos nós, do CDD, da Gina, enfim, a gente acho que quer isso, que o paciente ele saiba que ele pode ter a doença, né? E ele pode ser questionado. Ah, isso é só uma tossinha, não é uma tossinha, né? Não é uma coisa que é contínuo e tudo mais. E daí eu acho que esses acessos te levam a uma primeira impressão. Se for muito grave, aí sim, eu acho que você pode precisar ir para um centro de referência maior para poder. Mas em geral, assim, alguns projetos que eu tenho feito em cidades grandes e pequenas no interior de São Paulo, a gente tem tentado levar a maior parte dos pacientes para a unidade básica de saúde, porque uma vez diagnosticado e o paciente estável, e pode ser, vejam bem, estável bom, mas estável não muito bom. Lembrando que a gente tem sempre limites. Eu entendo que as pessoas queiram a cura, mas a gente não consegue. Se tiver um atendimento sistemático, que o médico ou o enfermeiro saiba ajudar naquele momento de exacerbação, eu acho que é assim que a gente tem que fazer. Quanto mais próximas as pessoas aqui da saúde te conhecerem, melhor será. E aí vai exigir muito compromisso dessa pessoa, né? E acho que isso é o mais importante, né? Acho que isso é o mais importante. Então, o sistema existe, alguns médicos e alguns profissionais de saúde não estão familiarizados com a doença, já falei que 7 em cada 3 não está diagnosticado, mas a função, inclusive, todas as pessoas que estão nos ouvindo, é que eles sejam pessoas influenciadoras de outras, né? Na verdade, que elas influenciem outras. O trabalho todo, eu acho que do CDD é isso, no sentido de dizer, não, eu tenho alguma coisa que precisa ser tratada e eu não vou aceitar tomar um xaropinho para minha tosse. Eu acho que não é isso, porque eu não parei de tossir. Quero saber o que eu tenho. Exatamente, eu quero saber o que eu tenho. Me pede o exame, vamos fazer o exame de, eu vi falar, o Rafael falou que tem função pulmonar, que precisa medir, tem que parar de fumar. Então, existe isso. A gente tem um sistema, por exemplo, de cessação de tabagismo em São Paulo muito bom, no estado de São Paulo muito bom. O Brasil financia isso, poucos países no mundo financiam medicamentos para parar de fumar. E a gente tem isso de graça aí, de graça não, mas enfim, no sistema público, sim, lugares que fazem isso. Então, eu acho que é mais ou menos, que é por aí. É ideal, não, mas tem muito acesso. É só você passar a questionar o sistema. Essa é a minha visão. Até uma atenção no atendimento primário, né? Para que isso seja incluído, para que as pessoas sejam os médicos prescrevam esse tipo de exame, porque, né? Já que é uma doença a partir dos 40 anos, exatamente. O correto era que todo mundo a partir dos 40 anos fizesse. Só lembrar que eu fiz parte de uma ação que a gente fez em 2007. Os DPLCs não tinham nenhum tipo de tratamento em São Paulo, nem no Brasil. A gente fez uma ação em 2007, ajudou nisso, né, porque eu estava na Sociedade de Pneumologia, e hoje existe medicamento, sim. Medicamentos de todos os tipos, dentro do que é possível, não é o que saiu ontem, mas funciona muito bem e é gratuito. Basta você ter um diagnóstico, ser encaminhado, a Secretaria de Estado da Saúde pagaria isso por conta desse protocolo que existe específico para DPLC, que boa parte das outras cidades do Brasil também tem. E exerce
exacerbação, como que a gente cuida? Só para linkar com isso que o senhor estava falando, a Tininha disse, e quanto à medicação que é caríssima, o que pode ser feito? Então, tinha isso que eu estou dizendo. Existe medicamento gratuito para paciente com DPOC. Né? Eles têm acesso a partir da própria unidade de saúde. Existe um certo escalonamento, alguns medicamentos têm que passar por uma autorização prévia, que são mais caras, mas disponível existe. Pode estar faltando em algumas vezes, bom, está faltando um monte de coisa nos postos de saúde, então, mas em geral não é que não exista. Daí também precisa cobrar. Precisa cobrar do poder público para cumprir aquilo que já existe. E a oxigenoterapia? Mesma coisa, tem também. Você tem muito, mais no nível municipal, muitos municípios têm, está na lei, o governo federal paga, então tem todas essas coisas, que todas essas vias de acesso que é possível se tratar. Claro que se você for no médico particular, ele vai querer te prescrever o que tem de mais novo, mas eu já adianto, viu, Tininha? Não funciona. Não adianta o preço. O preço não é o problema. O novo remédio, até o presente momento, com 20 anos, os remédios que a gente tem no serviço público, eles funcionam muito bem. Questão da medicação nos processos de exacerbações. Como que é? Porque o senhor tinha até comentado de chegar no posto, chegar no centro passando mal. Como que é que trata essa exacerbação? Então vamos falar um pouquinho de exacerbação. É uma crise. O que é uma crise no DPOC? É muito difícil de definir, mas a gente usa uma fórmula para dizer da exacerbação. É quando o indivíduo fica por 3 dias mais sintomático. Ter mais falta de ar, e ou mais catarro, né? E ou mais tosse. Então, se por 3 dias consecutivos você tem isso, então você está numa crise. E para isso a gente precisa medicar agudamente, geralmente usando cortisona, que é o remédio certo, porque para manutenção não é corticoide na DPOC. Então ele tem que ir a um pronto-socorro, a um médico para fazer uma injeção de cortisona, fazer broncodilatador. A exacerbação, a crise, ela é desencadeada pelos fatores que a gente falou, né? Às vezes, quando a função pulmonar cai muito rápido por uma infecção viral, uma gripe e tal, você tem que ficar internado uns dias, dependendo da gravidade dessa exacerbação. E tem que esperar passar usando esses medicamentos. O antibiótico não é obrigatório, mas o corticoide sim, a gente entende que sim, oral ou injetável. E dependendo se tem outras ações, às vezes tem pneumonia junto, às vezes tem infecções juntas, a gente usa muito antibiótico que é usado. Então, basicamente, é uma associação de um anti-inflamatório com um antibiótico e o suporte de oxigênio, broncodilatador, enfim, para poder passar. É isso. O que acontece às vezes é que é uma variação do dia. Mudou o tempo, né, foi exposto ao pó. Então, por isso que a gente usa 3 dias como uma referência. É uma fórmula que a gente pode ficar mais sossegado de que o paciente tem uma crise e você tem que aumentar o remédio para aquele momento, depois diminuir. E questões de coisas não medicamentosas que a gente pode fazer para doença, assim. Com certeza já deve ter chegado algum paciente e falado, eu comecei a tomar um chá de não sei o quê. O que a gente pode... O que é o mito, o que é verdade, o que realmente ajuda, o que não ajuda? Como que é essa relação? Assim, eu não consigo pensar em nada alternativo que resolva a DPOC. Não consigo. Por conta da desestruturação, né? Não é porque você vai parar a tosse que vai melhorar. A tosse é consequência. Falta de ar é consequência, né? Perda da capacidade de andar é consequência. Então aquilo tudo já está estruturado. Então eu não acho o alternativo, eu acho que seria entender que o paciente precisa se manter ativo, se alimentar corretamente, né? Não se expor a pó, fumaça, se proteger. Eu acho que o alternativo, por exemplo, um dia aqui em São Paulo, que a gente no inverno tem muita poluição, muito frio, não se expor, tentar se proteger disso. Então, eu acho que isso é a alternativa. Eu não conheço nenhuma
como chama, das terapias alternativas, eu conheço nenhuma que efetivamente mude alguma coisa, até porque as oficiais também não mudam muito. Sim, Ela só te ajuda, né? Se ajuda muito, claro, melhora, a gente tem que usar a medicação, com certeza, melhora, você vive melhor com a medicação. Qualidade de vida melhora. Qualidade de vida melhora muito, mas de alternativas ou terapias alternativas, eu acho que não conheço nenhum. Não tem nem, assim, nem mito, como era na asma, que a gente discutiu aqui da outra vez, nem mito tem, porque a doença é tão mal diagnosticada e de uma evolução tão ruim, né, que a gente, acho que não tem, viu, Chico? Acho que a gente, não posso te dizer, faça isso, faça aquilo. Sim, acho que todas essas questões que a gente conversou de aumentar a qualidade de vida dentro do que a gente puder, economizando energia para você poder fazer um exercício dentro das suas possibilidades, entendendo as dificuldades que você tem, sempre conversando com o seu médico para ver o que é o melhor. E eu acho que dessa maneira é como dá para ter uma qualidade de vida o mais plena possível, né, dentro dessas condições. Você tem que ver restrito, né? Eu acho que essa não é nenhuma diferença das outras doenças crônicas. Acho que a questão aí é, né, como da esclerose múltipla, por exemplo, né? Vocês conhecem muito bem isso. Só que é uma faixa etária diferente, e é uma faixa etária se exposta a essa fumaça com outras doenças decorrentes do cigarro, por exemplo, né? Então, do coração, doença do coração, doenças vasculares, fechamentos de artérias e veias, então tem outras coisas que são relacionadas. Às vezes tem tumores, né? Tumores de pulmão, tumores de garganta, tumores de bexiga. Então se acumulam algumas coisas que são muito prejudiciais para o paciente, é muito difícil. Eu acho que até essa coisa que você falou, existe um sentimento de culpa da pessoa que fumou, né? A gente estava conversando sobre isso. Mas, efetivamente, naquele momento, você não pode fazer mais nada, né? Você não pode mudar essa história anterior. Exato. O que eu acho é que os que fumam, os que fumaram, não deveriam deixar os outros fumarem, né? Eu acho que isso não pode ser liberal no sentido de dizer, não, tudo bem. Não, acho que não. A gente não deveria... Tem que ter uma informação em massa para que as pessoas tenham consciência do que isso pode causar, né? Exatamente. Porque é aquilo, se já foi, já aconteceu. Agora vamos tentar ter qualidade de vida, viver da melhor maneira possível e alertar as pessoas sobre o que isso pode causar para que elas tenham consciência desse processo, né? Desse procedimento. Eu acho que é o mais ideal, né? Pra gente... É isso, na verdade é isso, se manter ativo, comer, tentar levar uma vida... E mais suave também, né? Então, assim, por exemplo, às vezes a pessoa quer manter a atividade física. Hoje a gente vive bastante, então às vezes parece dos 80 anos ou acima de 70 anos, e a pessoa quer ser ativa como ela era quando ela tinha 50 anos. Esse é o nosso problema. Acho que é legal a gente terminar desse jeito, né? As pessoas acham que elas serão ativas iguais o tempo inteiro. E aí não vale só para DPOC. Tem DPOC ou não, né? Qualquer pessoa. Vale o DPOC. Eu sinto muito dizer para todo mundo que a gente envelhece, sinto muito dizer para todo mundo que a gente se expõe a coisas que são causadoras de doença e você tem que reajustar a sua vida em função das limitações. Exatamente. Para você conseguir viver da melhor maneira com as suas limitações, que todos temos, independente de DPOC, né? Exatamente. É isso. Né? Eu acho que é isso. Doutor Rafael, muito obrigada pelo bate-papo. Foi muito enriquecedor. Eu aprendi muito. Espero que vocês também tenham absorvido bastante dessa conversa. E é isso. Obrigado, pessoal, por acompanhar. Compartilhem esse conteúdo nas redes, no Facebook, no Instagram. Comenta, curte. Passa para os seus amigos, porque a gente sabe que essa informação ela é muito valiosa. E quanto mais pessoas souberem, médicos, pacientes, pessoas que estão no grupo de risco, que não estão, que tem familiares que estão. Quanto mais pessoas souberem, melhor. Então, é isso, pessoal. Obrigada. Tchau, tchau. Obrigado a vocês pela presença. Valeu, pessoal. Valeu, gente.